Vamos seguir com o tema de fundo deste jornal, que é o livro de Dulce Maria Cardoso, O Retorno. O aeroporto. Tão diferente o aeroporto das tardes de domingo em que o pai nos trazia para vermos os aviões. Há centenas de pessoas à nossa volta. Centenas ou milhares. Não sei, nunca vi tanta gente junta, nunca vi uma confusão tão grande, tantas malas, tantos caixotes, tanto lixo, lixo, lixo e mais lixo. Nesses domingos, o aeroporto era silencioso, o chão tão limpo que até dava pena pisar. Era bom vir ao aeroporto. Até era bom ouvir o barulho dos aviões, não havia esta gente toda, este barulho que não para, parece que a minha cabeça vai explodir. Isto é a narrativa num menino de 15 anos. Eu vou recuperar aqui alguma conversa que estávamos a ter antes de começar o jornal. Levou muito tempo a pesquisar este livro. Eu não fiz pesquisa do livro. Então viveu este livro? Vivi os acontecimentos. O livro é quase completamente ficcionado. Esta família não é minha. Eu não sou o rapaz, e isto não é só, não escolhi só um rapaz para tornar claro que não sou eu. Teve outras razões. E eu vivi parte desses acontecimentos. Eu estive hospedada num hotel com a minha família durante Mas esta família existe, portanto? Esta família... Como tipo? Como tipo, sim, existe. Nós temos a impressão, vendo as coisas a uma distância já de 3 décadas ou mais, temos a impressão de que o processo da aceitação dos retornados foi uma coisa extremamente harmoniosa e sem problemas de maior. Lendo o seu livro, é curioso que, pessoalmente, como retornado eu próprio, surgem antigos ressentimentos também. E digo, não foi assim tão harmoniosa como isso, foi difícil, contrariamente à ideia, as pessoas não foram todas bem recebidas. Não foram. Não foram, até me atrevo a dizer que a maioria não foi bem recebida. Agora, o que acontece, como a história nos tem mostrado em muitos outros casos, dos fracos não reza a história, dos que não foram bem recebidos não reza a história. E, portanto, ficam sempre os casos de sucesso, não é? Nós éramos muitos, fomos muitos, e não fomos um grupo. Os retornados, mesmo entre nós, os retornados dos hotéis, por exemplo, eram diferentes dos retornados que tinham família cá. E quando nós íamos... E a senhora foi retornada, na altura era uma menina de 11 anos, sim. Foi retornada num hotel. Num hotel. Um hotel na linha. Na linha, sim, que é o melhor. Que é exatamente o hotel que é descrito aqui. Exatamente. 5 estrelas. Sim. Com vista para o mar. Com vista para o mar. Com uma piscina. Com uma piscina. Que esteve cheia até que a gerente decidiu vazar porque não havia razão para os retornados terem tais amenidades. E não só, e porque como não era vigiada e como a água não era mudada, tornou-se um perigo. Porque a verdade é que a instalação nos hotéis serviu também para salvar a indústria hoteleira. Porque na altura estava na falência, porque os turistas tendem a não gostar de países em revolução, não é? Em guerra. E, portanto, foi uma solução encontrada também, e se calhar atrevo-me a dizer em grande parte, para salvar a indústria hoteleira. Isso não foi dito, claro, e os das pessoas de cá, os da metrópole, reagiam com muita indignação e compreensivelmente. Então agora estas pessoas vêm e estão em hotéis de 5 estrelas, não é? E isto criou, já no país, os tempos eram revolucionários e era tudo extremamente politizado e havia muitos lados, não é? E então o facto destes retornados terem ido para hotéis de 5 estrelas, não foram só todos hotéis de 5 estrelas, estiveram em pensões, estiveram em campos por exemplo, do Inatel, em que até ficaram como guetos, mas isso criou ainda o mal-estar agravou-se por causa dessa instalação nos hotéis. E o IARN, que era o Instituto de Apoio ao Retorno Nacional, eu atrevo-me a dizer que foi o primeiro sorvedor de dinheiros e que nos trouxe um pouco também ao que agora estamos a viver, porque realmente não houve um plano. Havia algum dinheiro cá, veio muito dinheiro de fora e a solução foi esta, foi uma solução não pensada, que não serviu ninguém. Era um ambiente enlouquecido, é imaginar pessoas vindas de muitos sítios, 500 000 são muitas histórias, são muitas vivências,
e de pessoas que não tinham mais nada. Como eu costumo dizer na brincadeira, o problema é que os hotéis não tinham tudo incluído e, portanto, nós só tínhamos a estada em que partilhávamos quartos que estavam previstos para 2 pessoas, poderiam estar 5 ou 6. Aí está a primeira noite no quarto do hotel em que se ouve a respiração da família toda. Por exemplo, o menino tem dificuldade em adormecer com isso, não é? Exatamente, porque houve a mãe e a irmã claro. Tendo deixado o pai lá, neste caso o pai preso, sem saber o que é que acontecia. Sendo uma família que não existe, o estereótipo é ótimo, porque praticamente eu referencio experiências, até quase que se possa dizer, experiências de famílias próximas das minhas, com um tal tio Zé que fica, neste caso em Angola, acreditando que vai contribuir para a construção de uma nação. Porque também havia. Porque também havia gente dessa. Houve gente dessa, há gente dessa. Exatamente, houve de tudo. O problema dos retornados é que nós somos muitos e cada um de nós tem uma história e cada um de nós tinha um sonho e cada um de nós tinha um plano e cada um de nós teve uma solução. E nós não nos pensamos, passado este tempo todo, há muito pouca coisa ainda sobre retornados. Há muito pouca coisa sobre a perda do Império. De facto. E esta é uma zona que não foi revisitada com a intensidade que devia ser. Além desta crueldade deliciosa, para ser cínico, da senhora que, enfim, vazam a piscina e o eu agora ia dizer o Conselho de Redação, não é o Conselho de Redação, é a Comissão de Trabalhadores. Que era maoísta no hotel, acha muitíssimo bem, porque aquilo não eram cá situações para coisas, para pessoas burguesas. Houve nas escolas também algo que me chocou muito, o identificar dos meninos retornados que ficavam ali e quando era feita uma pergunta, ali dos retornados respondem. Não foram todas as professoras assim, não foram todas mas houve. Houve, mas porque era simples ser assim, nós tínhamos muito pouco, não é? Nós tínhamos perdido quase tudo. Por exemplo, no caso da minha família, nós perdemos mesmo tudo. E, portanto, chegada à escola, os adolescentes são por natureza cruéis e nós não tínhamos os sinais exteriores de riqueza ou de bem-estar, digamos assim, para podermos ser integrados. E os professores também tinham um grande preconceito acerca de nós. Nós, éramos os restos do Império, éramos os que tínhamos estado lá a explorar o que então se dizia aos pretos. E que agora vínhamos para aqui roubar empregos, roubar oportunidades. Gastar o que é nosso. Eu ouvi esse termo, e já estávamos em 81. Exatamente, que é nosso, exato. Há uma situação também que denuncia muito bem a esquizofrenia daquele momento. Nesta família, eu presumo que se tenha passado com a sua e seguramente que se passaria comigo, não se dizia vamos para casa quando estavam no hotel. Vamos para o hotel. Exatamente. Portanto, a casa não existia. Não. E uma casa, e eu apercebi-me disto muito cedo, é o último reduto de dignidade. Quando não se tem uma casa... A casa é tudo. É tudo. Quando não se tem uma casa, não se tem mesmo nada. Ainda que depois há mais à frente o Rui diz uma casa pode ser esta varanda com vista para o mar. E, na verdade, nós somos treinados para a sobrevivência, não é? Não somos máquinas de sobrevivência e vamos nos adaptando, somos animais de hábitos e por isso é que... Ele busca isso, ele diz, este quarto de hotel pode ser a minha casa. Exatamente. E muitas pessoas fizeram isso porque foram muitos meses. E é um mecanismo de sobrevivência. E, de alguma forma, passou a ser a nossa casa. Por isso é que depois os hotéis ficavam todos destruídos, porque as pessoas cozinhavam nos quartos, faziam festas nos quartos. Claro. Era a nossa casa. Era como se fosse uma casa. Exatamente. Há aqui uma zona que eu gostava de ouvir elaborar. Escolheu para o fim do livro um poema que eu não conhecia, de Dulce Maria também, Loinaz, que claro que eu fui ver e é filha é uma poeta cubana, poetisa aliás, cubana, filha de um dos generais da Revolução. E a citação que a senhora tem aqui é que as coisas que morrem não se devem tocar. Diga-me se nós devemos ir buscar referências a este passado, ir acordar... É uma provocação,
até agora tudo o que tenho publicado tem uma citação da Dulce Maria Lonhás. Ela não se chamava Dulce Maria, chamava-se Maria Mercês. E um dia, ela, já muito velhinha, ouvi uma entrevista dela em que ela dizia que a única, digamos, a tristeza maior que ela tinha quando morresse é que ia perder o nome. Porque ela tinha escolhido Dulce Maria porque era Doce Maria, ela era muito religiosa, era uma homenagem à Virgem. E eu que nunca tinha publicado uma linha na altura e que sou Dulce Maria sem dar importância a isso, pensei fazer um acordo. Enquanto eu publicar, eu não deixo que o nome morra e, portanto, é por isso que ela aparece. Isso é uma provocação. As coisas, na verdade, é muito difícil voltar ao passado. Nós todos sabemos que, eu, por exemplo, não quis um ajuste de contas. A justiça extemporânea é uma forma de injustiça. Este livro tenta não ter lados, tenta ser uma visão do que aconteceu, mas sem julgar. Eu acho É uma descrição. não é tanto uma descrição, é uma proposta de vários lados. Estão quase todos aí. Os retornados que estavam saudosistas do Império, os que achavam bem a independência, os que se deprimiam mais, os que queriam recomeçar, não é? Isto, acima de tudo, é um livro sobre perda e recomeço. Portanto, isso é uma provocação, como é que nós vamos lidar com este passado? O que é que nós vamos fazer com isto? E também não é só com o período específico do retorno, é com os tais 500 anos que nos formaram, não é? Eu cresci a cantar hinos ao Império. Claro. Todos nós temos esta ideia de termos sido já muito mais grandiosos do que algum dia tornaremos a ser. Como é que um país tão pequeno pôde ter este destino tão grandioso, pelo menos em termos territoriais? E havia uma espécie de um saudosismo inerente à presença colonial, que a senhora refere aqui também, o gostar de cerejas, por exemplo, falar de cerejas, o ter aquela imagem de que a metrópole era tudo bom, era tudo bonito, que para ele as meninas seriam lindíssimas. Porque nós mitificamos sempre o que não temos, não é? A metrópole, para mim... Nós nunca fomos bons colonizadores sequer, porque eu tenho a impressão que mantivemos essa relação saudosista. Sim, mas eu acho que isso faz parte da ideia de império e de colónia, não é? Se calhar. Acho que faz parte, acho que é inevitável. Agora, a metrópole para mim era muito estranha, porque por um lado vinha as cerejas, os pêssegos, tudo o que era maravilhoso que nós não tínhamos lá, e o que tínhamos lá não valia nada comparado com o que havia cá. Mas também vinham as histórias de pobreza, de frio, de piolhos. E eu pensava, como é que desta metrópole que vem estas maravilhas também vêm estas histórias. E, portanto, para mim a metrópole foi sempre muito, muito estranha. Foi sempre uma realidade muito, muito estranha. Agora, o que acontece é que as pessoas que lá estavam sempre saudosas das cerejas e dos peros, essa fruta magnífica, quando cá chegaram, passaram a estar saudosas dos abacaxis, das mangas, das papaias. E isto prova esta nossa eterna insatisfação, não é? E a distância geográfica, o Império criava muito espaço a essa insatisfação, sendo que Angola era uma realidade diferente da de Moçambique, por exemplo. Os angolanos tentavam muito reproduzir os modelos da metrópole. Eu lembro-me de casas com alcatifa, com lareira, pessoas comerem feijoadas e ficarem muito corados e muito com aquele calor. Eu retirei alguns aspectos das diferenças que aqui assinalam que os moçambicanos, por exemplo, usavam termos ingleses, os angolanos menos. Muito menos. Inclusivamente há aqui outra zona também nesta questão dos termos que eu achei maravilhosa, que foi o menino, um dos meninos aqui retratados que falava uma das línguas nativas, exatamente como uma característica identitária. Quer dizer, eu não sou igual a vocês, eu tenho outros meios de comunicação, eu gosto disso. E porque também acho que neste período, e agora ainda há, infelizmente, retornados que nunca se integraram cá, que vivem em guetos e desses ninguém fala. E continua a ser isso, continua a ser, podemos falar em quimbundo, podemos falar de comidas que cá ninguém conhece. Isso ainda é muito importante para esses retornados. Para mim, por exemplo, já não faz sentido algum. Tenho um grande carinho por Angola. Voltou lá? Não, nem quero voltar. Mas por razões mais éticas do que propriamente afetivas. É curioso que eu conheça alguém também nessas circunstâncias. Não consigo ir fazer turismo, digamos assim, a um país onde a desigualdade social é tão gritante. Não consigo.
e não me sentiria bem, e por isso não voltei. Agora, há uma diferença muito grande entre uns retornados e outros, e isso também está... Eu tentei, dentro daquilo que eu vivi, que depois eu convivi com muitos retornados também de outras zonas, eu tentei, com todas as limitações e valências da ficção, que são quase iguais, tentei dizer às pessoas que nunca passaram por isso, como é que foi, e tentei aos que passaram por isso dizer: não estão tão sozinhos com as vossas memórias. Eu também, esse foi o grande objetivo do livro, independentemente de ser um objeto literário, independentemente de ter tentado encontrar uma proposta de reflexão, porque eu sei que isto é um material altamente emocionante e eu achei que não seria muito digno expor só, não é? Aproveitar só este sofrimento. Eu fui uma das vítimas, mas mesmo assim achei que não seria muito digno. E, portanto, eu não consegui escrever, e por isso é que este é o meu quarto romance, e depois também é uma antologia de contos. Eu não consegui escrever enquanto não encontrei uma proposta de reflexão. E essa proposta de reflexão é a perda. E eu acho que grande parte da sensação do retorno, ele está a ser muito bem recebido, é por qualquer pessoa, mesmo quem não viveu lá, consegue relacionar-se com esta ideia de perda e, acima de tudo, de recomeço. Este livro é também um livro sobre recomeço. Deu-se esta coincidência perversa. Quando eu acabei este livro, Portugal estava outra vez em fim de ciclo. Neste caso é um fim de ciclo de império, não é? Agora estamos num fim de ciclo europeu, de sonho europeu. Estamos outra vez à deriva. E isso talvez tenha sido a parte mais perversa do livro aparecer agora, não é? Mas também talvez seja o mais apelativo que o livro tem, que é esta ideia de é possível recomeçarmos. O facto do rapaz ser adolescente, por exemplo, também tem que ver com isso. Eu acho que um país em crise, como era à altura Portugal, como é Portugal agora, é um país adolescente, no sentido que pode redefinir-se. E que podemos pensar no futuro. Não, e que transporta em si a possibilidade de renovação. Exatamente, exatamente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso Obrigada. convite. Se me dá licença, para quem nos segue, o livro de Dulce Maria Cardoso, o último livro de Dulce Maria Cardoso, vamos ver a capa, é O Retorno, e a sua editora é A Tinta da China. E eu às vezes digo isto, seguramente é um daqueles livros que, lendo, nós ficamos a conhecer-nos bastante melhor, mesmo aqueles que fomos expostos a este universo. Muito obrigada. Muito obrigado por ter estado Muito aqui. obrigada. Curto intervalo agora.